Bom dia, queridos, prazer estar com vocês. Minha esposa e minha filha estão por aí. Na verdade, a Catarina foi na escolinha que tem aqui perto conhecer, primeiro dia dela conhecendo uma escolinha, então estava super empolgada, já acordou falando e tal. Mas tem sido uma alegria para nós passar esse tempo aqui em Belém, agora em Benevides, continuar esse contato, continuar vendo aquilo que Deus tem feito e realizado, em especial aqui no IMPV, em que professores, pessoas da equipe têm investido as suas vidas para prepará-los para o ministério e equipá-los de uma maneira que vocês sejam eficientes, úteis para a glória de Deus e que expressem um relacionamento de comunhão profunda com Ele. Eu tenho exposto o Salmo 25 na minha igreja e expus parte dele também aqui na PIB em Belém. Eu quero continuar a exposição que eu comecei a fazer lá na PIB com vocês nessa manhã. Eu preciso confessar para vocês um pecado inicialmente. Quando eu era criança, minha mãe não deixava eu ver Jaspion. Não sei nem se vocês sabem o que é Jaspion. Jaspion era coisa da minha época. Talvez agora para minha filha existe Dora Aventureira, né? Marcha e Urso, Patrulha Canina. Aliás, se você encontrar minha filha por aí, ela vai te ensinar o nome de cada personagem da Patrulha Canina. Você vai sair com todos eles de cor. Mas na minha época o problema era o Jaspion. O Jaspion tinha um personagem chamado Satangô. E minha mãe não deixava de forma alguma eu assistir o Jaspion. Então, se minha mãe estava presente na sala, eu nem ousava colocar, acho que era a TV Manchete. Nem existe TV Manchete mais. Estou ficando velho, pessoal, estou ficando velho. E eu lembro de uma situação em que minha mãe foi tomar seu banho. Estava eu lá, acho que meu irmão estava junto também, mas não vou também dedurar ele, porque eu não lembro se ele estava, né? E eu, na hora que eu vi que ela entrou no banho, coloquei na TV Manchete para assistir o Jaspion. Fiquei lá assistindo, sabendo que minha mãe não estaria ali, que eu não poderia ser pego, e assisti uma parte daquele episódio do Jaspion que estava passando naquele dia. Depois, quando eu cresci, eu pedi perdão para minha mãe, está tudo certo, confessei meu pecado, mas essa cena, ou essa situação, em que a consciência da presença da minha mãe gerava temor, me fazia pensar muito bem naquilo que eu assistia, naquilo que eu não assistia, me fazia pensar muito bem naquilo que a agradava e não a agradava. Ilustra um pouco aquilo que significa ter temor a Deus. Ter temor a Deus significa estar consciente da presença dEle. Não há momento da nossa vida que Deus não esteja presente. Não há momento na nossa vida que Deus não nos acompanhe, que Ele não esteja ali conosco, que os olhos do Senhor não estejam nos contemplando. Temer a Deus é levar Deus a sério. É levar Deus a sério tanto nas suas ameaças de ira, de justiça, de punir o pecado, quanto nas suas promessas de amor e de graça que Ele faz a nós. E o salmista lá no Salmo 25 fala sobre pessoas que temem a Deus, pessoas que levam Deus a sério e nos apresentam alguns benefícios ou alguns resultados do temor do Senhor. No Salmo 25, eu quero ler com vocês os versículos 12 a 14. Salmo 25, versículos 12 a 14. Diz assim o texto bíblico: Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, levando-os a conhecer a sua aliança. Essa parte do Salmo começa com uma pergunta: quem é o homem que teme ao Senhor? O hebraico diz literalmente: quem é este homem que teme ao Senhor? E essa pergunta então introduz para nós algo ou um tema que é bastante comum no Antigo Testamento: pessoas que temem a Deus, geralmente usando o verbo que é traduzido como temer ou reverenciar, e o substantivo temor ou medo.
Provérbios vai dizer, lá em Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E várias vezes o Antigo Testamento lida com esse conceito de temor do Senhor, mostrando que temer a Deus é realmente estar consciente da presença desse Deus, saber quem esse Deus é. Muito interessante, uma cena que é rememorada, lembrada por Moisés, lá em Deuteronômio 5, em que ele diz para o povo de Israel: olha, quando Deus se revelou no Sinai a vocês, e vocês viram aquela escuridão, e Deus falando do meio do fogo, vocês temeram a Deus, e vocês disseram para mim: nossa, como é que pessoas podem ouvir Deus falando e ainda assim permanecerem vivas? E elas pedem para Moisés: vai lá você falar com Deus e comunica para nós as palavras de Deus, porque nós não queremos morrer na presença desse Deus temível. E aí um pouco mais para frente, Moisés está lembrando que Deus fala com Moisés e fala: olha, isso que o povo disse é muito bom, quem dera eles tivessem esse temor de mim, quem dera eles me levassem a sério, eles me temessem e obedecessem aos meus mandamentos. Temer a Deus então é ter consciência, ter uma percepção clara da grandeza, da majestade, do poder desse Deus a quem nós servimos. Em Jeremias 5:22, o profeta vai perguntar para o povo de Israel, falando em nome do Senhor: não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia como limite para o mar, limite perpétuo que ele não passará, ainda que se levantem as ondas não prevalecerão. O nosso Deus, ele é temível, diz Jeremias, porque esse Deus, ele comanda todas as coisas, ele consegue colocar limites ao mar. O mar, no mundo do Antigo Oriente Próximo, era o símbolo do caos, era o símbolo da desordem, era a ameaça à ordem no mundo. E Jeremias está dizendo: o nosso Deus é esse Deus que controla, que coloca limites, que impõe restrição ao mar, e o mar não ousa quebrar os limites que Deus estabelece. Temer a Deus no Antigo Testamento implica amar ou ter prazer nos seus mandamentos e obedecê-lo. O Salmo 112, versículo 1, começa com uma bem-aventurança, dizendo: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz, tem prazer nos seus mandamentos. Eclesiastes, no final do livro, o orador, o sábio, vai dizer que o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Temer a Deus então é levá-lo tão a sério que nós o obedecemos, que nós fazemos a sua vontade, que nós cumprimos aquilo que Deus espera de nós. Isso me faz lembrar uma cena muito interessante das Crônicas de Nárnia, naquele primeiro livro da série, ou em tese seria o segundo, porque tem uma introdução do menino e do mago. Mas uma parte daquele livro, as crianças estão conversando com o senhor Castor, estão preocupadas com Túminos, que era um fauno que tinha sido capturado pela feiticeira branca. E eles dizem para o senhor Castor: olha, nós queremos lá resgatar o Túminos, o nosso amigo que foi capturado. E o Castor fala: não vale a pena, não vale a pena, porque Aslan está vindo até nós. E as crianças perguntam para o senhor Castor: quem é Aslan? Fala um pouco mais para a gente sobre Aslan. E o senhor Castor respondeu: então vocês não sabem? Aslan é um rei, Aslan é o verdadeiro senhor dos bosques, ele dará um jeito na feiticeira branca, não se preocupem, ele e não vocês há de salvar o senhor Túminos. E aí o Edmundo pergunta para o senhor Castor: mas e se ela transformar o Aslan numa estátua de pedra? E a resposta do senhor Castor foi: transformar Aslan em pedra? Se ela conseguir manter-se em pé diante dele e olhá-lo cara a cara, isso já é caso para lhe dar os parabéns. Não, Aslan vem botar tudo nos eixos, como diz um dos nossos velhos poemas: o mal se tornará em bem quando Aslan chegar, ao seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba a flor há de voltar. E o senhor Túminos termina dizendo o seguinte: quando vocês o verem, vocês entenderão. Temer a Deus é ter uma percepção,
é conhecer esse Deus, é saber quem Ele é vê-lo, obviamente não numa revelação em sonhos, mas é vê-lo ali como descrito na sua palavra, e levá-lo tão a sério, a ponto de obedecê-lo e fazer aquilo que Ele demanda de nós. Esse Deus que é digno de temor, Ele mostra o caminho que nós devemos seguir. Olha a segunda parte do versículo 12. Ele o instruirá no caminho que deve seguir, ou no caminho que deve escolher. É muito interessante porque o versículo 12 fala de pessoas que temem a Deus, ao passo que no versículo 8 fala de pecadores a quem Deus mostra o caminho, né? Tanto o verbo do versículo 8 quanto o verbo do versículo 12 são os mesmos. Deus mostrando o caminho, Deus instruindo o caminho. O mesmo substantivo, caminho no versículo 8, caminho no versículo 12, mostrando para nós que pessoas que temem a Deus não são necessariamente pessoas perfeitas, mas são pessoas, como diz o versículo 9, que se humilham na presença desse Deus, que levam esse Deus a sério, que se apropriam do perdão desse Deus e decidem obedecê-lo. É por isso que quem teme a Deus escolhe o caminho correto. Como diz o Salmo 119:30, o salmista diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Deus sempre coloca duas escolhas diante do povo de Israel, não tem três, são duas. Ou a nação temia Deus e o levava a sério, desfrutava de vida, ou a nação desprezava os mandamentos de Deus e colhia como consequência a morte. Quando Deus chega diante do povo, lá em Deuteronômio 30, e diz para a nação de Israel: olha, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês vivam, vocês e os seus descendentes. E como é que eles escolheriam a vida? Amando a Deus, ouvindo a sua voz e apegando-se a Ele. Temer a Deus, então, é desfrutar de vida num relacionamento com o Senhor, em que a cada momento da nossa vida nós estamos conscientes da presença dEle conosco. Tem um livro muito interessante que é A Prática da Presença de Deus, se eu não me engano já está traduzido para o português, em que um monge carmelita lá do século 17, ele escreve sobre como ele cultivou a consciência da presença de Deus. Ele falava assim: olha, para mim não há diferença quando eu estou no meu momento de oração e quando eu estou no barulho da cozinha, pois em ambos os ambientes eu mantenho uma comunhão contínua com Deus. Deus está presente quando eu oro, Deus está presente quando eu estou trabalhando na cozinha do mosteiro. É essa percepção que nós precisamos ter. Não apenas quando você está aqui, Deus está presente. Deus está presente quando você está sozinho no seu quarto. Deus está presente quando você está aconselhando uma pessoa na igreja. Deus está presente quando você está no seu ambiente familiar. E Ele é digno de ser levado a sério por cada um de nós. Temer a Deus, então, significa não fazermos o que é errado, por perceber que aquilo que é errado quebra a nossa comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é algo tão precioso e tão glorioso para nós, que nenhuma satisfação nessa vida, uma satisfação que implica desobediência, rebeldia a Deus, substitui a feliz comunhão com Ele. Por outro lado, também temer a Deus é temer a justiça dEle, é temer as ameaças claras que Ele faz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Temer a Deus, queridos, é ansiar por fazer a vontade desse Deus, porque a vontade desse Deus não deveria ser pesada para nós, pelo contrário, deveria ser motivo de alegria e de satisfação. Temer a Deus implica também que você não deve dar nenhuma reverência e nenhum temor maior a qualquer pessoa acima de Deus. Deus é o único ser digno da nossa reverência suprema. Ninguém pode tomar esse lugar dele na nossa vida. À medida que nós tememos ao Senhor, à medida que nós amamos ao Senhor, nós sabemos ou temos consciência de quem são os homens, e nós paramos de servir as pessoas meramente e passamos a servir a Deus antes de tudo, para aí sim servir as pessoas com a motivação correta, com o espírito correto. Veja uma das bênçãos, um dos benefícios de temer a Deus no versículo 13: viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Essa primeira frase e essa primeira linha diz que a pessoa que teme ao Senhor viverá em prosperidade. O hebraico diz literalmente pernoitará ou perdurará em bem.
A ideia aqui do verbo pernoitar, ele é literalmente usado muitas vezes para pessoas que vão passar a noite em algum lugar, né, e elas pernoitam. É usado, por exemplo, lá em Gênesis 19, para falar dos anjos que vão pernoitar em Sodoma e Gomorra, né, vão passar aquela noite naquela cidade. Mas esse verbo, à medida que foi sendo usado no Antigo Testamento, ele vai ganhando também uma conotação de figura de linguagem, a ideia de permanência, de durabilidade. Por exemplo, um sujeito que morre, ele permanece na morte, quer dizer, ele não tem como voltar, como sair daquele estado de ausência de vida. E é isso que o salmista quer dizer aqui com perdurar. A pessoa que teme ao Senhor, ela perdura, ela permanece desfrutando da bondade, do bem que Deus derrama sobre a vida dela. No Antigo Testamento, por haver uma estrutura da aliança do Deuteronômio que implicava prosperidade na terra, implicava paz, implicava segurança, desfrutar do bem de Deus implicava desfrutar de todos esses aspectos físicos, materiais, desfrutar da paz que Deus dava para o seu povo em relação aos inimigos, desfrutar da prosperidade na terra que Deus havia concedido para Israel. Mas desfrutar do bem do Senhor também implicava desfrutar da alegria que Ele concede. Segundo Crônicas 7:10, usa a expressão bem para retratar a alegria do coração do povo ao ver o cuidado dele para com a nação. Segunda Crônicas 7:10 diz assim, que todos, depois que viram o templo sendo consagrado, né, se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera para Davi, Salomão e para a nação de Israel, o seu povo. A expressão ali, coração contente, é literalmente no hebraico, foram bens de coração, né? Eles estavam felizes, eles estavam alegres. E quando o salmista diz aqui no versículo 13, viverá ou permanecerá em bem, o salmista está olhando tanto para o aspecto físico material que Deus tinha prometido para a nação de Israel, quanto em relação à alegria ou à felicidade que Deus concede àqueles que têm comunhão com Ele, que se relacionam com o Senhor e que o levam a sério. A bênção de Deus é derramada de tal forma na vida daqueles que temem ao Senhor, que até mesmo os seus descendentes desfrutam da bondade de Deus. É por isso que o versículo 13 diz, e os seus descendentes herdarão a terra. A terra era algo extremamente precioso para o israelita. A terra, a gente vai conversar hoje em teologia bíblica dos livros históricos, está relacionada à promessa que Deus tinha feito para Abraão, de dar para ele e para a sua descendência uma terra. E a permanência na terra do povo estava condicionada à obediência desse povo a Deus. Em Deuteronômio, Deus vai ser muito claro, olha, a terra pertence a vocês, mas vocês só vão desfrutar da terra à medida que me obedecerem, à medida que cumprirem os meus mandamentos. A punição máxima para Israel seria ser expulso da terra, ser lançado fora, ser vomitado da terra, por causa da sua maldade. E nós que já vimos a história do povo de Israel, sabemos o que acontece no final. O povo acaba indo para o cativeiro por causa da maldade e do seu pecado. Mas aquele que teme a Deus, os seus descendentes não são jogados fora da terra, eles ali permanecem, desfrutando da bênção e da dádiva que Deus concede. No Salmos 37, versículo 9, o salmista diz que os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Então a terra aqui simboliza ou representa essa bênção de Deus, esse cuidado de Deus na vida daqueles que o temem. O que essa segunda parte do Salmo quer mostrar para nós é que Deus, ele derrama as suas bênçãos de maneira graciosa, de maneira bondosa, de maneira abundante sobre aqueles que o levam a sério, que o temem. Conta-se que certa vez Robert Clive Chapman, que era um pastor batista do século XIX, ele foi perguntado por uma pessoa, olha, como é que você está se sentindo hoje? E ele, com a cara sorridente, disse, eu estou me sentindo sobrecarregado nesta manhã. E a pessoa que perguntou aquilo para ele, olhou para o cara sorrindo, ele falou que estava sobrecarregado, disse, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito, você realmente está sobrecarregado hoje?
E a resposta do Sr. Checkman foi: sim, mas é um fardo maravilhoso que eu estou carregando. Eu estou carregando uma quantidade enorme de bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida, para as quais eu não consigo encontrar tempo ou palavra para expressar toda a minha gratidão. Deus derrama sua bênção de maneira graciosa sobre aqueles que o temem. E aí nós precisamos compreender quais são essas bênçãos à luz da nova aliança. Deus não garante para mim e para você uma terra, pelo menos aqui neste mundo, como terra da promessa. Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, Ele mesmo vai dizer que Ele não tinha onde repousar a cabeça. Deus também não nos garante bens e mais bens, propriedades e mais propriedades, porque quando a gente olha para o livro de Hebreus, a gente descobre que aqueles cristãos que haviam se convertido, no início da sua conversão, tiveram os seus bens tomados, por terem assumido um compromisso com Jesus. Paulo mesmo é um testemunho vivo do sofrimento que ele passou por se identificar com Cristo. Mas há outras bênçãos que o Senhor Jesus e que os apóstolos dizem que Deus derrama sobre o seu povo nesse tempo em que nós estamos vivendo da nova aliança. Por exemplo, Deus promete cuidar de cada um de nós. O Senhor Jesus diz que o nosso Pai Celestial, assim como cuida dos lírios do campo, assim como cuida das aves do céu, Ele também supre aquilo que nós precisamos para vestir e para comer. Deus não nos dá uma abundância de bens materiais, mas Ele supre as nossas necessidades. Mas Deus dá bênçãos ainda maiores do que essas que eu acabei de mencionar. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 1, a gente descobre diversas bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. Paulo começa aquele capítulo dizendo: bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou sobre nós as suas bênçãos nas regiões celestiais. E quais são essas bênçãos que Paulo menciona em Efésios capítulo 1? Essas bênçãos são o fato de eu e você sermos adotados, sermos chamados filhos de Deus, a bênção de vivermos uma vida santa, irrepreensível, a bênção de desfrutarmos de perdão de pecados em Efésios 1:7, a bênção de termos a iluminação do Espírito para compreender e crer no Evangelho, a bênção de sermos selados pelo Espírito de Deus. E à medida que andamos de maneira obediente, desfrutamos de maneira mais intensa dessas bênçãos. Você jamais vai perder o Espírito de Deus, Ele habita em você se você é um filho de Deus. Mas a sua comunhão com Deus, ela é afetada à medida que você está confessando os seus pecados e andando com Ele, ou sendo obstinado e entristecendo o Espírito de Deus, ou aquela expressão que Paulo usa em 1 Tessalonicenses, apagando o Espírito de Deus, impedindo que o Espírito haja de maneira intensa na sua vida. A bênção do perdão de pecados só pode ser desfrutada de maneira contínua, embora a nossa justificação esteja garantida. Você vai estar com Deus durante toda a eternidade, se você crê em Cristo, mas você só desfruta de uma comunhão contínua com Deus à medida que você confessa os seus pecados e crê que Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. A bênção maior que o salmista menciona aí está no versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Essa expressão que a NVI traduz aqui como segredos, ela pode ser traduzida de diversas formas. Ela pode ser traduzida, por exemplo, como conselho. A gente vai lembrar de Provérbios 15:22, que diz: quando falta o conselho, os projetos fracassam. A palavra ali para conselho é a mesma que o salmista usa aqui. O termo pode indicar uma assembleia, um grupo reunido de pessoas, mas em geral, esse termo ele é usado para um grupo de pessoas próximas, pessoas íntimas, pessoas que têm um relacionamento aberto umas com as outras e que inclusive têm planos e segredos que os outros de fora não sabem. Esse termo é usado, por exemplo, para falar de conspiração. Pessoas que se reúnem num grupo pequeno e conspiram e planejam fazer alguma coisa. Esse termo é usado para falar do segredo de Deus que Ele revela aos seus profetas. Amós 3:7 diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas além disso,
esse tema é usado para falar da amizade íntima de Deus com aqueles que andam com Ele. Jó 29:4, ele fala da época em que ele desfrutava da amizade íntima com Deus. E no versículo 5 ele diz: quando Todo-Poderoso ainda estava comigo. Provérbios 3:32 diz que o Senhor abomina o perverso, mas aos retos de coração Ele trata com intimidade. Então o texto está falando aqui de uma comunhão íntima com o Senhor, de um relacionamento com Ele, em que obedecê-lo e temê-lo não é apenas uma questão de evitar as suas ameaças, mas também é uma questão de desfrutar de um relacionamento, o único relacionamento que nos satisfaz de maneira plena. Pense bem, nenhum cônjuge, nenhum filho, nenhum pai, nenhuma mãe pode satisfazer o seu coração como o relacionamento com Deus pode satisfazer. Eu não posso colocar sobre a minha esposa o peso sobre os ombros dela, daquilo que só Deus pode dar para mim. É por isso que eu preciso de um relacionamento cada vez mais próximo com Ele, para me satisfazer nele, para me alegrar com Ele, para poder, assim como Abraão, ser chamado de amigo de Deus, alguém que anda com o Senhor. E como é que Deus possibilita esse relacionamento com Ele? No final do versículo 14, Ele leva essas pessoas a conhecerem a sua aliança. Ele leva essas pessoas a conhecerem a sua revelação. Esse é o meio pelo qual nós desfrutamos de relacionamento com Deus. À medida que conhecemos aquilo que Ele quer de nós, à medida que conhecemos as promessas que Ele nos faz, nós nos tornamos mais próximos do Senhor, nós vivemos na prática aquilo que Ele pede e nos tornamos pessoas que o temem e que são amigos próximos, íntimos de Deus.